Boa noite, pessoal. Haroldo aqui falando. Estamos aqui no nosso, acredito que 21º tutorial. Hoje o assunto que a gente vai abordar aqui é correlações simples. Falar um pouquinho sobre correlações, como que o Gênesis faz algumas dessas estimativas de correlações, alguns tipos de correlações, sempre visando correlação simples. Depois eu vou tentar fazer um vídeo de correlações parciais e correlações canônicas para vocês. Nesse aqui vai ser uma coisa mais básica. Então, a gente vai abordar correlações, explorar as correlações que são obtidas depois que você fecha lá a nova do Gênesis e o resto dos arquivos da nova. Não coloquei aqui, mas também a gente vai explorar a parte de correlação simples do Gênesis. Bem tranquilo de entender. Vamos lá, pessoal. Bem, esse cara aqui é o Carl Pearson. É um inglês, nasceu em Londres, viveu nessa época de 1857, faleceu em 1936, ocupou uma cadeira de estatística em uma universidade de Londres. Uma das principais colaborações que ele deu para a gente, essa teoria de correlação, por isso a gente fala correlação de Pearson, que é essa correlação paramétrica que a gente tem, e também várias teorias de regressão linear simples. Então, obrigado, Sr. Pearson, aí, por tudo que ele fez pela estatística. Correlação simples, quando você abre a aba de correlação simples do Gênesis, você tem diversas opções. Correlação de Pearson, que é a paramétrica. Correlação de Pearson, se você pegar só essa primeira opção, ele vai fazer um teste de significância dessa correlação. Nesse caso, ele faz teste de T. Se você for na segunda opção, correlação Pearson, teste de Mantel, ele vai fazer teste de T e o teste de Mantel. O que é o teste de Mantel? A gente vai conversar sobre ele aqui. Correlação de Spearman é uma correlação não paramétrica, porque ele trabalha com postos ou rankings. Ele vai ranquear seu arquivo, por exemplo, do maior para o menor e vai calcular uma correlação. Provavelmente você pode encontrar uma correlação, um valor mais alto do que a de Pearson. E o coeficiente de coincidência, simplesmente ele tenta ver quantos dados iguais você tem, por exemplo, entre duas colunas que você está tentando associar. Dispersão gráfica a gente vai ver também. É simplesmente você escolher cada variável como um eixo e ele vai mostrar a distribuição dos pontos nesses dois eixos. E você pode ver que você tem opções de rodar isso no R e no MATLAB também aqui. Bem, correlação de Pearson, ela é estimada por esse estimador aqui bem simples, né, com a variância entre duas variáveis sobre a raiz quadrada da variância de cada uma, do produto da variância de cada uma. A hipótese que ele testa com T é essa, que a nossa correlação é igual a zero. O T ele estima por esse valor, e eu não coloquei aqui, mas o grau de liberdade associado aqui é G menos 1, sendo G o número de genótipos ou de tratamentos que você tem. Por exemplo, ele vai aqui, ele associa, por exemplo, a coluna x1 com a x2, sendo x e y, por exemplo. Ele vai fazer esse cálculo aqui das covariâncias e da variância de cada uma, com esses três valores, covariância e variância de cada uma, ele consegue estimar esse valor de correlação. E o Gênesis ele faz isso para a parte de colunas para vocês. A gente vai ver aqui na frente. Essa aqui é uma saída básica do Gênesis. Hoje em dia ela mudou um pouco, por exemplo, a gente não tem mais alfa, hoje está escrito aqui probabilidade. E vocês podem ver aqui, por esse valor de alfa, que não tem nenhuma correlação significativa pelo teste de T. Isso pelo teste de T. Senão ia ter um asterisco ou dois asteriscos mais ou menos por aqui. Como é que a gente interpreta isso? Variável 1, a minha primeira coluna, vezes variável 2. Então aqui, são os valores de correlação da variável 1 com a 2. Variância de x sendo x1, variância de y sendo yx2. Covariância das duas xy, número de dados que ele observou, a correlação e a probabilidade. Aí depois vem um 3, um 4, como eu falei, ele faz para você. Aqui eu botei para ilustrar, isso aqui quem me passou foi o professor Cosme, duas correlações, um valor que a gente pode ver uma magnitude baixa e uma magnitude um pouco mais alta. A gente pode ver, por exemplo, a variável 1 e a variável 2 aqui, como que elas se associam. Nessa correlação de 0,03, a gente não consegue enxergar muito um padrão linear aqui. Já nessa segunda organização de dados, na segunda correlação de 0,72, a gente já vê que elas estão bem mais associadas. O crescimento de uma está
praticamente resultando no crescimento da outra. Se eu tivesse esse comportamento decrescente, ia ser uma correlação inversa, provavelmente esse valor aqui seria negativo. A correlação de Spearman, vocês podem ver ó, que ele ranqueou do maior para o menor valor, aqui. Ele vai trabalhar com esses ranks e vai fazer o cálculo dessa correlação ranqueando. Por isso, esses valores podem ser um pouco maiores. Aumenta a associação entre essas variáveis. A saída dos genes é mais ou menos isso aqui, ó. Para a par, como a gente viu. E aqui, eu acredito que é a correlação que a gente viu aqui, ó. Ele está comparando Pearson com Spearman. Aqui no nosso caso, o Spearman apresentou alguns valores maiores, mas em geral menor, diminuiu a correlação. O que é esse teste de Mantel para correlação? Bem, vamos lá. Eu vou explicando como ele funciona e a gente vai acabar entendendo. Primeira coisa, quando você vai rodar um teste de Mantel, o GN pergunta quantas simulações, o que são essas simulações? Bem, o Gênesis vai pegar os seus dados, imagine suas duas colunas, uma do lado da outra. Ele vai embaralhar uma e embaralhar a outra. Quando ele embaralhar cada uma dessas colunas, ele vai calcular uma correlação com esses dados embaralhados. E ele salva essa correlação. Ele faz isso uma segunda vez, salva a correlação. Embaralha pela terceira vez, salva a correlação. Quarta vez, quinta vez. Ele vai fazer isso 5.000 vezes. Então ele embaralhou seus dados 5.000 vezes e obteve 5.000 correlações. A partir dessas correlações, ele faz uma distribuição. Tem as correlações que você acha com mais frequência, que por exemplo são 95% delas estão aqui. E tem aquelas correlações que são muito raras de acontecer. Algumas aqui nessa extremidade da distribuição, outras nessa extremidade aqui da distribuição. Se esse teste, a premissa dele, ele fala, se essa correlação cair nessa área azul aqui, ó, que acontece aleatoriamente, porque eu embaralhei 5.000 vezes e encontrei ela várias vezes, então essa correlação não é significativa, ela pode acontecer ao acaso. Agora, se a sua correlação cair aqui na parte mais rosa, que é vermelho com transparência, ou aqui, quer dizer que ela é rara de acontecer. Eu embaralhei 5.000 vezes e quase não encontrei ela. Encontrei muito pouco ela, ou até nem encontrei a sua correlação. Ela está aqui nessas extremidades. Então ela é significativa, ela não acontece por acaso. Então quanto mais vezes você colocar aqui a simulação, maior vai ser a sua segurança de falar. Aqui ó, 0.025, 0.025, aqui é 5% de confiança. Ok, pessoal? E assim funciona o teste de Mantel. Quando você termina uma nova no Gênesis, você fecha a saída da nova, o Gênesis te mostra, por exemplo, essa janelinha aqui, ó, para salvar vários arquivos. A gente já conversou em outros vídeos até. Variância e covariância, aí fenotípicas, genotípicas residuais, correlações, fenotípicas, genotípicas residuais e médias. O que tem dentro de cada um arquivo desses? Vamos ver, pessoal. Primeiro, a gente vai aprender agora as nomenclaturas CFE.dat e RFE.dat. C sempre covariâncias e R correlações. Então CFE são covariâncias fenotípicas e RFE são correlações fenotípicas. E .dat é a terminação que o Gênesis está salvando isso, um arquivo .dat. Então, ela se baseia, essa correlação aqui e essa covariância se baseia nas médias dos tratamentos. Ela é a mesma, são os mesmos valores que você vai obter se você fazer uma correlação com seu arquivo de médias lá na correlação de Pearson que a gente acabou de ver. Só que aqui ele vai salvar numa matrizinha pra gente. Ele calcula a covariância com esse estimador aqui. E ele salvou o seu arquivo CFE, se você abrir ele no bloco de notas, que você consegue abrir esse arquivo .dat no bloco de notas, na sua diagonal principal você vai ter todos os seus quadrados médios dos seus tratamentos. Opa, aqui só era para ter um T, desculpa. Que é a covariância de x com x é a variância. Todos os quadrados médios são as variâncias. E aqui nas diagonais, nos triângulos superior e inferior aqui, ó, você vai ter os seus produtos médios para cada par de variável sua, de tratamentos seus. Tranquilo, né, pessoal? Já aqui, quando você tem
o RFE, que são essas correlações fenotípicas, ele vai pegar essa covariância aqui e dividir pela variância de cada uma das variáveis. Beleza, pessoal? Aqui vocês podem ver que todas elas são ponderadas pelo número de repetição. Afinal, são médias de tratamento. Então, como eu tenho esse R em cima ou embaixo, então é redundante eu colocar. Tanto que nas próximas fórmulas eu não vou estar mostrando esse Rzinho aqui para vocês. E ele pega aqui a correlação de uma variável com ela mesma é 1. Então você vai ter uma diagonal 1 aqui. E aqui na diagonal superior e na inferior, essas duas matrizes, desculpa pessoal, elas são simétricas. Então aqui você vai ter as suas correlações para os seus pares de variáveis. Aqui ó, vocês podem ver que do antigo só mudou o G do F. Então aqui CGE, covariâncias genotípicas. RGE, correlações genotípicas. Então aqui a gente está já mexendo com a parte genotípica. Eu montei essa parte aqui que a gente precisa, para entender isso aqui um pouco melhor, entender as esperanças. Eu vou fazer um vídeo só de esperança de quadrado médio, para a gente entender isso melhor. A gente tem nossos quadrados médios, por exemplo, aqui nosso fonte de variação do tratamento, quadrado médio do tratamento, resíduo, quadrado médio do resíduo, e aqui a esperança associada a cada um deles. Esperança do quadrado médio do resíduo, sigma 2, esperando do quadrado médio do tratamento, sigma 2 mais R, isso aqui para um delineamento inteiramente casualizado, eu só tenho repetição aqui. Sigma 2G. E o produto médio de cada uma fonte de variação e a esperança deles associada. Aqui cada um. Tranquilo, né, pessoal? Eu vou calcular a covariância aqui, ó, entre duas variáveis. Por exemplo, eu uso esse estimador aqui, produto médio do tratamento, menos o produto médio do resíduo dividido por R. E esses valores vão ficar aqui na diagonal da minha matriz. Aqui na diagonal principal é a variância aqui dos tratamentos. Tranquilo, pessoal? Então, essa variância aqui ó, na diagonal principal, eu vou ter esse sigma 2G isolado. E na minha diagonal superior ou inferior, eu vou ter esse sigma 2G aqui isolado. Tranquilo, né, pessoal? Depois eu vou ter todas essas covariâncias aqui, e as variâncias também, eu consigo calcular facilmente a correlação genotípica. Covariância aqui igualzinho àquele outro, só que aqui eu não botei mais o R. E aqui, ó, todos são variâncias genotípicas e covariâncias genotípicas. Tranquilo, né, pessoal? E aqui, bem parecido, diagonal principal 1. E na diagonal superior, eu tenho minhas correlações genotípicas para os meus pares, para as minhas pares de variáveis. Tranquilo, né, pessoal? Próximo arquivo que eu tenho ali é o CRE.dat. Vocês podem ver, só mudou agora o G por um R. Ou seja, são covariâncias residuais e correlações residuais. .dat. É bem parecido com o que a gente viu agora, a gente precisa entender aqui as esperanças dos quadrados médios. A covariância aqui é o próprio produto médio. A gente não precisa isolar nada, a gente não precisa calcular nada. Por exemplo, aqui no do resíduo, isso aqui, ó, eu voltei um pouquinho aqui para entender melhor, isso aqui devia ser na parte de esperança do quadrado médio, mas eu vou explicar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui, ó, sigma 2xy, é esse sigma 2xy aqui. Isso aqui é igual PMR. Eu quero esse valor aqui, ó, então vou isolar essa variável aqui, ó. Eu igualo isso aqui, ó, PMT é igual a isso daqui. Eu vou isolar isso aqui, está somando PMR, vou chamar isso aqui de PMR, está somando, ele passa para cá, subtraindo, então tem PMT menos PMR, e o R está multiplicando, passou para cá, dividindo. Aqui, ó, eu só já tenho isso, então isso é igual a PMR. E eu monto essa matriz aqui facinho. Sigma 2, aqui, ó. Aqui na diagonal principal, minhas variâncias residuais, que são esse sigma 2 aqui, é igual ao quadrado médio do resíduo. E na diagonal principal, meu produto médio do resíduo, que é igual ao sigma 2xy. Covariância aqui bem simples de calcular. E aqui,
analogamente aquelas matrizes, eu tenho na diagonal principal 1, e aqui na minha diagonal superior os meus PMRs, os meus produtos médios do resíduo. Não sei se ficou muito enrolado, pessoal. Qualquer coisa aí vocês peçam para eu refazer esse vídeo ou explicar de novo com mais calma. E esses arquivos, todos esses arquivos vocês conseguem abrir no bloco de notas. No final lá tem 3 arquivos de média que eu mostrei para vocês: MEA, MEG e MGA. O MEA é o média de ambientes. Então você vai ter, por exemplo, se no meu experimento eu tinha 3 variáveis, eu vou ter 3 colunas, uma para média de cada variável. Se é que, por exemplo, eu tinha 4 tratamentos, 3 variáveis, que é as médias ambientais. Se eu tiver, por exemplo, só 2 genótipos, média de genótipo, eu vou ter 2 linhas e 3 variáveis, caso eu tenha 3 variáveis. MGA vai ser o conjunto de fatores. Tendo que um fator seja genótipo e outro ambiente, então vai ser combinação genótipo-ambiente. Genótipo-ambiente, todas as combinações possíveis. E aqui as médias das variáveis. Aqui, por exemplo, só tenho 2 variáveis. Esse é o arquivo mga.dat. Assim como esse também, arquivos de covariância, de correlação, você pode também abrir no bloco de notas. Caso você queira daqui para frente ir para outro software, você pode simplesmente abrir esse bloco de notas e mandar para o software, o R, por exemplo, fazer o que você quiser lá. Ou então você pode criar essas matrizes no R e vir para o Genes para demais futuras análises. Quando a gente está fazendo análise de trilha, muitos índices de seleção, a gente usa muito a nossa matriz de covariância e correlações fenotípicas. Por que eu não uso a genotípica? Tem aquele papo, a fenotípica nem tudo é herdável, genotípica toda a parte herdável da correlação. Por quê? Quando você calcula correlações genotípicas, você está perdendo algumas características que uma matriz de correlação precisa ter. Eu falei disso no vídeo aqui, se quiser eu posso linkar ele aqui embaixo, se alguém pedir, no nosso vídeo de multicolinearidade. Então, se você for tentar usar essa matriz genotípica, faça o diagnóstico de multicolinearidade e veja se ela tem todas as características que uma matriz de correlação precisa ter, tá, pessoal? Bem, agora a gente vai ver no Genes isso aqui bem rapidinho. Bem, pessoal, hoje eu estou ouvindo essas músicas que estão tocando aqui no fundo, são da Luma Chaves, é uma aluna aqui da agronomia da UFV. Ela tem essa parte artística, musical dela, ela é bem dedicada, eu gosto bastante das músicas delas, então coloquei para tocar um pouco aqui. Qualquer coisa eu linkei o canal dela aqui, quem quiser ir lá ouvir as músicas dela, fique à vontade. Bem, pessoal, estamos aqui no Genes agora, onde eu acho que ela parte de correlações simples. Estatística experimental, correlações simples. Aqui eu me deparo com aquela janelinha que a gente viu. Como que é o meu arquivo de dados? Declaração de parâmetros, ler dados. Olha aqui, só são vários valores. Por exemplo, aqui eu tenho 5 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5. E 10 observações, se eu não me engano. Número de linhas, 10 observações. Então, cada coluna é uma variável. Nome das variáveis eu posso digitar para me ajudar a interpretar. Se eu quiser correlação de Pearson, processo, ele me mostrou aqui, é aquilo que a gente viu lá no Genes. E aqui, como eu falei, não está mais alto, da probabilidade. Não tem nada significativo aqui. E aqui os pares de variáveis. Aqui é uma espécie de heatmap que ele deu, pessoal. E você pode triangular a variável 1 com a 2, 1 com a 3, e aí interpreta aqui, correlação de 0 a 1. Quanto mais, dependendo da cor, por exemplo, aqui, aqui é de ponto 3 a ponto 4, a correlação da 1 a 2 está mais ou menos por aí. Aí você interpreta isso desse jeito, que é bem interessante. Correlação de Pearson com teste de Mantel. Quantas simulações eu quero? Eu vou deixar 5.000, vai demorar um pouco. Não, até que foi rápido. Pode ver que pelo teste de T não tem nada significativo, queria mostrar com um asterisco. Agora pelo teste de Mantel que ele mostra com esse maisinho, com 5.000 simulações, ele encontrou 2 correlações significativas. Correlação de Spearman, que é a de Posts ou Rankings, daqui ela para você. Também ele faz esse heatmap. Coeficiente de coincidência, ele vai ver quantos valores iguais
ele acha em cada uma das suas colunas, dos seus pares de coluna. Aqui ele achou uma aqui e uma aqui, ó. Tranquilo, né, pessoal? E dispersão gráfica, você escolhe, por exemplo, os eixos, que variável vai representar cada eixo, e ele vai mostrar para vocês aqui a distribuição dos seus dados, assim como a variância de cada variável, qual a variância entre elas, correlação, significância e a média de cada um. Tranquilo, né, pessoal? E a outra parte que a gente viu é quando a gente roda, por exemplo, uma nova inteiramente ao acaso, a gente interpreta isso aqui e quando a gente fechar, a gente pode salvar isso daqui. São aqueles arquivos que a gente conversou: CFE, CGE, CRE, RFE, RGE, RRE. Aqui tem algumas médias que incluem o número de repetições, no caso do DIC, se você não tiver repetições iguais, mede, e variância dentro do genótipo, se você quiser. Você marca o que quiser aqui, ou então marca toda, e importantíssimo, clicar processar para ele salvar. Se você só clicar retornar mesmo marcando, ele não salva nada. Onde ele vai salvar isso? Aqui na trilha de dados que você colocou. Então, pessoal, era isso para esse vídeo. Não sei se ficou muito longo, se ficou muito enrolado. Qualquer coisa, crítica, sugestão, conversar com a gente, deixe um comentário aqui com a gente ou vai lá no facebook.com/genesnews e fala com a gente. Lá tem uma equipe toda para atender vocês. Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo. Abraço.